Boa noite, pessoal, tudo bom? Pessoal, continuando nossa apostila de sistema digestório, tá? A gente entra agora em hepatites, tá? Então, gente, a hepatite é uma doença inflamatória do fígado, normalmente causada por vírus. O mais comum são os vírus da hepatite A, B e C. E tem também os D, tá? E ainda tem alguns que são poucos conhecidos, que é o E, F e o G, tá? Então, assim, é quase um alfabeto inteiro de hepatite, né, gente? O diagnóstico da hepatite é através de um exame físico, inspeção da pele, da palpação do fígado, tá? E tem uma pesquisa de antígeno contra a hepatite B, além de dosagem de bilirrubina, dosagem de TGO, tá? Dosagem de TGP e biópsia hepática, tá? Então, ou seja, vários exames para tentar diagnosticar a hepatite. Alguns, tá, não tem um tratamento específico da hepatite viral. A melhor forma de tratamento é a prevenção, como a gente tem de alguns que alguns, inclusive, são considerados doenças sexualmente transmissíveis, tá, que são passadas aí através de contato íntimo, tá bom, com alguma pessoa infectada. Então, alguns são, sim, doenças sexualmente transmissíveis, mas não todos, tá? O tratamento, alguns, é feito através de repouso no leito, na fase aguda da doença, uma nutrição adequada, tá? Evitar fadiga, tá? Uma dieta hipercalórica e hipogordurosa, tá? Muito líquido, tá? Além de uma higiene pessoal, tá? Sempre, manter sempre certinha, tá bom? Então, quais são os tipos de hepatite, a classificação de cada uma, transmissão, sintomas, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a hepatite A, tá? A transmissão dela é fecal-oral. Então, a falta de saneamento básico, ela ajuda na proliferação da hepatite A. Ela tem um período de incubação de 2 a 6 semanas. Os principais sintomas, a maioria delas não tem sintomas, são assintomáticas, né? Mas algumas apresentam sintomas semelhantes à gripe, tá? Uma febre baixa, uma anorexia, náusea, vômito. A icterícia pode estar presente ou não. Lembrando que a icterícia é aquele paciente ficar bem amarelinho, tipo os Simpsons, né? O paciente fica bem amarelinho mesmo, tá bom? A hepatite B, ela é modo de transmissão dela através de saliva, sêmen. Então, a hepatite B é sim uma doença sexualmente transmissível, tá? Também pode passar através do leite materno, tá? Então, gestantes aí que têm hepatite B ou que já tiveram, tá? Não podem amamentar os seus filhos, porque o vírus, né, é transmitido através do leite materno. Período de incubação de 2 a 6 semanas também, tá? Os sintomas são semelhantes da hepatite A, porém um pouco mais grave. Então, ele vai dar febres mais graves, pode dar problemas respiratórios raros, mas pode ter, tá? Pode aparecer algumas erupções cutâneas, tá bom? A hepatite C, tá? Modo de transmissão dela é parenteral também, pode ser através de sangue e derivados. Período de incubação também pode, pela relação sexual, da segunda semana a 5 meses, tá? Então, gente, pessoal, ela pode ser transmitida principalmente através do sangue, tá? Então, uma pessoa que já teve hepatite não pode doar sangue, tá bom? Porque o vírus ainda permanece e pode ser transmitido através de contato com o sangue. Então, os sintomas são semelhantes à hepatite B, porém menos grave. E 85% dos casos não dão icterícia, não ficam amarelinhos. Mas 20% pode levar a cirrose. Então, o paciente pode gerar uma cirrose hepática por causa da hepatite C, tá? A hepatite D, tá? Ele é o mesmo da hepatite B, então ela também é uma DST, tá? E ela pode desenvolver, além disso, a hepatite D também. Pode ser desenvolvida da hepatite D. Ih, bananei tudo, peraí. Só quem já teve a hepatite B que pode desenvolver a hepatite D. Não, me embolei tudo com esses D e B, tá? Mas deu pra entender, né? Então, a hepatite D, só quem já teve a hepatite B que pega a hepatite D, tá bom?
Ela tem um período de incubação de 2 a 6 meses também, tá? Os sintomas são semelhantes da hepatite B, porém mais graves, tá? Então, enquanto a hepatite C é menos grave, a hepatite D, ela é mais grave, tá? Porque ela pode evoluir para uma hepatite crônica e ativa ainda a cirrose, tá? Então, pessoal, das mais graves, a hepatite D é a pior. Por quê? Porque além do paciente já ter tido a hepatite B, tá? Ela é como se fosse um agravamento da hepatite B. Só quem pega a D é quem já teve a B. E aí ela vem trazer a forma muito mais grave da doença, tá bom? A gente tem a hepatite E, que é tipo a hepatite A, ela também é transmitida através de contato fecal oral, tá? Só que ela tem um período de incubação de 1 a 8 semanas, tá? E ela é semelhante à hepatite A, ou seja, ela pode tanto ser sintomática, com sintomas de gripe leve, como pode também não desenvolver nenhum sintoma, tá bom? Então, a hepatite A é o tipo mais comum e o de mais fácil contágio, tá? O vírus se transmite através da ingestão de alimentos, líquidos contaminados, partículas de fezes humanas e pelo contato da boca com partes do corpo que também estejam contaminadas por essas partículas. Então, gente, ele é muito comum, a hepatite A e a hepatite E, né, que são fecal oral, pessoal de saneamento básico, condições mais precárias, tá? Pessoal que vai e defeca perto de lagos, rios, que não limpa direito, não lava as mãos após usar o banheiro também. Não precisa ser só o pessoal de baixa renda que não tem saneamento básico, não, tá, gente? A gente sai do banheiro, quem não lava as mãos direito, então você vai ter contato com partículas de fezes humanas ingerido novamente, você pode ter a hepatite A, tá bom? A hepatite B é a mais comum, tanto que a gente tem a vacina da hepatite B, tá? Temos a hepatite A também, tá? Tanto que é dada em criancinha. Algumas pessoas não conseguem desenvolver anticorpos contra ele, mesmo com a vacina, tá? Então, é importante a gente estar sempre... a hepatite B tem que tomar as 3 doses certinhas para você conseguir realmente estar protegido e desenvolver os anticorpos para essa doença, tá bom? As pessoas que já tiveram a hepatite B, tá, são portadores crônicos, eles vão carregar esse vírus no organismo o resto da vida, tá? E podem desenvolver cirrose e câncer de fígado, além de que não podem fazer doação de sangue também não, tá? Então, o vírus da hepatite B ele fica presente no sangue, no esperma, nas secreções vaginais e na saliva. Então, ela é uma DST, tá bom? Sua transmissão pode ocorrer durante as relações sexuais, compartilhamento de agulhas e seringas, ou em bebês durante a gravidez, a mãe passa no parto, tá? Ou durante a gravidez também. Assim, as formas de prevenir contra a hepatite B consistem em usar preservativos, então é prevenir contra usando métodos contraceptivos, tá? Prevenir igual DST durante as relações sexuais e não compartilhar seringas e agulhas. Felizmente, a gente já tem a vacina para o vírus da hepatite B. A hepatite C, tá? O tratamento ainda é pouco eficaz, tá? Mesmo tratar essa hepatite pode evoluir para cirrose e câncer de fígado. E as formas de transmissão são semelhantes da hepatite B, tá? Ela pode ter as hepatites, tá? As principais. Pode dar perda de apetite, dor de cabeça, mal-estar, enjoo e vômito, urina escura, as fezes podem ficar claras, pele e olhos amarelados, dor nas juntas. Então, gente, a principal característica da hepatite é essa icterícia, que é visível a gente ter no nosso paciente essa icterícia, tá? Os olhos, a pele fica bem amarelinho, tá? O vírus, ele entra pela circulação sanguínea, tá bom? Então, ele vem vencer os linfócitos da defesa do corpo humano. Então, o nosso corpo ataca para tentar defender, mas o vírus ele é mais forte que os nossos linfócitos, tá? Ele chega nas células do fígado e infecta ela. Ele começa a se multiplicar e ele vai forçando o sistema imunológico a produzir cada vez mais anticorpos que vão atacando o fígado. Entendeu? Então fica uma guerra sendo travada aqui no fígado. Fica os anticorpos e os vírus da hepatite
os dois ali brigando dentro do fígado. Então, por isso que o fígado é o que mais sofre, tá? Então, gente, é importante a gente fazer o tratamento, o acompanhamento e o diagnóstico correto e o mais rápido possível, tá? A hepatite A pode ser transmitida através de água, alimentos, mão mal lavada, se suja de fezes, tá? A hepatite B através de sexo, seringas, agulhas, piercings, tatuagens, tá? Manicure com materiais não esterilizados. Atenção, meninas aí, na hora de ir no salão para arrumar unha, levem seu alicate, tá bom? Ou através de transfusão de sangue. É raro transfusão de sangue porque as bolsas de sangue são muito testadas, tá? Elas passam por um processo de triagem, de teste muito rigoroso, para ver não só se não tem hepatite B, mas também se não tem nenhum tipo de HIV, tá? De algum outro tipo de doença que pode ser prejudicial ao paciente que está recebendo a doação do transfusão de sangue, tá? A hepatite C, através de transfusão de sangue e sexo, também é uma DST. E as pessoas que receberam sangue antes de 93 devem fazer o teste, porque antigamente eles falavam que não existia o teste para hepatite C, tá? Então pode acontecer de pessoas que receberam transfusão de sangue antes de 93 podem ter recebido um sangue contaminado com hepatite C. Então é importante ficar atento a isso também. E o hepatite D, tá? É igual às hepatites B e C, lembrando que só quem pega a hepatite D é quem já teve a hepatite B. E a gente tem a hepatite E, que não tá aqui, mas ela é igual a hepatite A também, ok? Quais são os cuidados da enfermagem para as hepatites todas em geral, tá? Manter o paciente em isolamento, se possível, tá? Uso de luva e avental nos cuidados com o paciente. Cuidados especiais com seringas, agulhas, talheres. Sempre que possível, usar material descartável, tá? Material uso exclusivo do paciente, material de limpeza, material que o paciente vai fazer xixi, né? O material que as comadres e o marreco que o paciente vai usar para poder defecar, né? Proporcionar repouso no leito, principalmente na fase aguda. Estimular a ingestão da dieta branda e com muito líquido, tá bom? Observar controle hídrico, a eliminação. Manter unhas curtas e limpas e orientar para que o paciente não se coce. Dar banho com soluções que vão aliviar se ele desenvolver o prurido, tá bom? A coceira. Observar sinais de complicações como hematêmese, melena, equimose, distensão abdominal e administrar alguns antihistamínicos, tranquilizantes, tá? Tudo conforme prescrição médica, tá bom? A cirrose hepática, gente, é uma lesão do tecido hepático, tá? Que ela vem seguida de uma cicatrização, ela dá uma fibrose. Então, além do tecido ele ter sido lesionado, durante a cicatrização ele gera essa fibrose, tá? As principais causas podem ser alcoolismo, desnutrição, exposição a substâncias hepatotóxicas, esquistossomose, obstrução biliar crônica, infecções como as hepatites, tá? Principais sinais e sintomas pode ser febre, né, febre baixa, que é febrículas, a icterícia, paciente bem amarelinho, estilo Simpsons, tá? Náusea, vômito, flatulência, distúrbios intestinais, como diarreia e obstrução intestinal, hepatomegalia, que é o aumento do fígado, tá? O fígado fica aumentado mesmo, de ficar palpável. Na hora que você faz a palpação, você consegue sentir o fígado bem alto, tá? Alguns sintomas tardios pode ser a diminuição do fígado, tá? Esplenomegalia, que aí é o aumento de toda a parte esplênica, né, do nosso corpo. Então, vai em fígado, intestino, estômago, tá? Ascite, que é o acúmulo de líquido no peritônio, que é aquela membrana que recobre nossas vísceras, né? Então, a gente tem o peritônio, né? Lembrando, ó, no cérebro a gente tem a meninges, né? No coração a gente tem o pericárdio, no pulmão a gente tem a pleura e nos órgãos abdominais a gente tem a gente tem o peritônio. E aí a ascite é um acúmulo de líquido no peritônio, tá? Que aí o paciente tem que ir lá e fazer uma paracentese, né? O médico faz a paracentese, que é a drenagem desse líquido para esse paciente. A icterícia, né? Que é o amarelão. Hipertensão porta, né? Aranhas vasculares na face do tronco e das pernas. Então,
fica parecendo cheio de varize, tá? O paciente pode apresentar essas varizes, né? Edema, então fica bem edemaciado. A púrpura, que era a coceira. Anemia, hemorroida, tá? Melena, tremores, delírios, convulsões e até o coma, tá bom? Então aqui, ó, a icterícia. Ó, o nosso paciente amarelinho aí, ó, tá vendo, ó? Olha a diferença. Então, assim, ó, o paciente bem amarelo mesmo, tá? E a gente vê principalmente nas mucosas. O olho é o principal. O olho fica muito, muito, muito amarelo, tá bom? O diagnóstico, eles fazem a prova de função hepática, então faz os exames de TGO, TGP, bilirrubina, tá, albumina, faz uma biópsia hepática, existem tomografias, laparoscopias também, ultrassom, tá? Tratamento, atividade física limitada, tá? Uma dieta hiperproteica, hipervitamínica, tá? Hipercalórica e hipossódica. Aumento disso tudo, mas abaixa o sódio e abaixa a gordura. Proibição, restrição total, zero de álcool, tá? Nem aqueles bombonzinhos com licor você não pode comer, tá? Medicamentos, os mais utilizados são corticóides, diuréticos, vitaminas, antiácidos, que são seguidos através de uma prescrição médica, tá? Complicações, ascite, hipertensão porta, algumas varizes esofagianas, convulsão e o coma. Os principais cuidados da enfermagem: dar apoio emocional, estimular a alimentação adequada, tá? Proporcionar repouso e ambiente calmo, verificar peso diariamente para ver se não está tendo um acúmulo de líquido, medir a circunferência abdominal diariamente, fazer o balanço hídrico, tá? A quantidade de soro que está entrando com a quantidade que está saindo através da urina. Verificar aspectos de eliminação à procura de sangramento, tá? E cuidados especiais com a sonda de Blackmore, tá? Em casos de hemorragias esofagianas. Então, às vezes o paciente desenvolve varizes esofagianas e o estômago dele começa a sangrar, o esôfago dele começa a sangrar. E aí é importante, geralmente o médico, o enfermeiro vai lá e passa uma sonda, tá? De Blackmore, chamada sonda de Sengsteng Blackmore. A gente chama de Blackmore, tá, gente? Uma sonda de Blackmore, que é essa sondinha aqui, tá bom? Bem diferente, ela tem um balão esofágico, tá? Você também pode falar sonda de balão esofágico, também é comum. Ela existe um balão esofágico, tá bom? Aí ela tem os lúmens, tá? E aí ele passa a sonda e insufla esse balãozinho que fica no esôfago. E aí esses balões, eles impedem que o esôfago sangre mais e o paciente faça uma hemorragia digestiva, tá bom? Então, aqui ó, a sonda de Blackmore, tá? Ou balão esofágico, tá? Então, ele tem várias entradinhas, tá? Tem a porta pro balão, onde você vai insuflar o balonete. Se precisar aspirar o conteúdo gástrico, às vezes você precisa aspirar o sangue, aspirar vômito, aspirar alguma coisa que ele se alimentou. Então, você consegue aspirar aqui, tá? Aqui para aspiração esofágica, então a gente tem a aspiração do suco gástrico, do estômago e do esôfago. Consegue aspirar as duas vias, porque ele tem uma pontinha mais fundo, tá vendo ele cheio de buraquinhos. Então você consegue aspirar desde a parte mais profunda da onde a sonda fica, até uma parte mais superficial também, tá bom? E aqui é a porta para o balão esofágico. Então você consegue, ele tem 2 balões. Você consegue insuflar o balão gástrico e o balão esofágico, dependendo da onde tiver o sangramento. Então, aqui, ó, introduz a sonda, tá? A sonda vai vir aqui até o esôfago e até o intestino. Então, você consegue obstruir, insuflar o balão gástrico e insuflar o balão esofágico, tá bom? Então, você consegue obstruir aonde estiver sangrando, você consegue obstruir o sangramento, tá? Então, aqui, ó, um dos principais sinais e sintomas da cirrose hepática, tá? Pode ser icterícia, tá? Varizes esofagianas que podem gerar esse sangramento, um derrame pleural, tá? Falência renal, ascite. O paciente com ascite, olha como é que fica a barriga dele, gente, grandona. E aí faz ultrassom e vê que é líquido, aí o médico tem que vir aqui drenar esse líquido, tá bom? Então, aqui, ó, a cirrose, os principais sintomas, tá? Aqui, ó, um fígado normal, um fígado com cirrose, como é que ele fica, como é que ele evolui, né? Ou involui, não sei. Como é que ele fica completamente doente, tá? E disfuncional, tá bom?
E aí o paciente apresenta vários sintomas desses sinais característicos para a cirrose, tá? A hipertensão porta e a ascite, tá? Que vem acompanhando aí a cirrose e as hepatites também, tá bom? Então, a hipertensão porta e a ascite são uma obstrução do fluxo sanguíneo, tá? Através do fígado, que aí o fígado fica tão comprometido que obstrui a passagem do fluxo sanguíneo. E aí, com isso, vai aumentar a pressão dentro do fígado. Por isso, a gente tem o quê? Uma hipertensão porta, tá? Porque todo o sistema venoso da porta, tá? Sistema porta vai ter um aumento dessa pressão devido a uma obstrução do fluxo sanguíneo. A principal causa da hipertensão porta e da ascite é a cirrose hepática, tá? Sintomas que o paciente vai ter e sinais vai ser o que? Varizes esofagianas e gástricas, hemorroidas. Essas varizes podem se romper, vão causar uma hemorragia maciça, tá? Intestinal. Por isso, a passagem da sonda de Blackmore é tão importante. Pode ter o acúmulo de líquido na cavidade abdominal, formando a ascite, tá? Aumento do perímetro abdominal e ganho de peso. Então, o paciente fica com aquela barriga mega gigantesca que a gente viu, aquela barriga grande endurecida, tá? Que vai causar um desconforto abdominal, pode gerar falta de ar, tá? O paciente fica bem incomodado mesmo. Tratamento, uma dieta hipossódica, tá? E diminuir o líquido, tá? Então, antes de chegar à hipertensão à porta, a gente está o quê? Aumentando o líquido nas hepatites e na cirrose. A gente estimula para o paciente beber líquido. Só que quando a gente chega na fase de uma hipertensão porta ou de uma ascite, você começa a restringir a ingesta de líquidos, tá? Então, é importante o uso de diuréticos para o paciente tentar eliminar todo esse líquido que está retido no abdômen, tá? Pode ser necessário fazer a paracentese, que é um procedimento cirúrgico, que o médico vem aqui, ó, nessa barriga, fura aqui com uma agulhinha, geralmente um gel 14, tá? Ou uma outra agulha de especificidade dele, e ele vai drenar, coloca um dreno, tá? E aí começa a drenar o líquido que está aqui, tá bom? E aí drena bastante líquido mesmo, chega a drenar 2, 3 litros de líquido abdominal, tá? E a passagem do balão esofágico, que é a sonda de Blackmore, tá? Para caso tiver um rompimento das varizes abdominais, tá bom? Então aqui, ó, ascite, a barriga d'água, tá? Conhecido como barriga d'água. Olha como é que fica a barriga do paciente, bem edemaciada, bem inchada. Olha lá, ó. Aqui a gente tem um estômago saudável, um fígado saudável, né? Você consegue ter a parede abdominal bem saudável. Quando a gente tem um doente, uma ascite, olha só, eu tenho um acúmulo de líquido. E aí esse líquido acaba comprimindo os órgãos, tá? Abdominais. Então, ele é prejudicial. Aí o médico vem aqui, coloca uma agulhinha aqui e drena esse líquido todo da parede abdominal, tá bom? Então, aqui, ó. Aqui, ó, o drenagem, tá? A CIT tá aí, o médico consegue ver isso através de um exame de imagem, tá? E aí ele sabe exatamente onde ele vai colocar a agulha com um dreno, tá? E aí a gente faz o controle e a medição da quantidade de fluido que tá saindo do abdômen do paciente, aqui, ó, chamado de fluido acítico, tá? Ou esse procedimento todo chama paracentese, tá bom? Então, aí, ó, a sonda de Blackmore ou balão esofágico de novo, tá? Em caso de varizes que a gente pode colocar, tá? Então, trouxe para vocês o que é o balão esofágico, tá? Ou a sonda Blackmore. É um catéter triplo ou quarto lumen, tá? Com 2 balonetes, onde um é insuflado no esôfago, tá? Faz a pressão, e o outro é insuflado no estômago e um no esôfago, tá? E com isso eles vão comprimir diretamente as varizes e evitar o sangramento, tá? Existe um terceiro lumen que é usado para drenar o que for possível do estômago, tá bom? Não há uma opção de um quarto lumen, pois esses dois para insuflar os balonetes e para aspiração do suco gástrico e a aspiração do suco do estômago fica acima do balonete, tá? Ou seja, é o que eu expliquei antes, tá? Que ele tem as entradas de drenagem, de sugestão e tem as de insuflação dos balonetes, tá bom? As indicações dele é o controle imediato de sangramento, tá? Das varizes abdominais,
Principalmente em emergência, ele é ótimo, tá, gente? Pode ser feito depois de um tratamento definitivo e com terapia endoscópica também, tá bom? Então, gente, a sonda, ela é um procedimento temporário, tá? É só para parar o sangramento de imediato. Esse paciente precisa de cirurgia depois, tá bem? As unidades que não têm essa... Também ela pode ser indicada para ajudar em unidades que não têm algum endoscópio para visualizar ou cirurgia imediata. Então, você passa o balão esofágico, tá? Passa a sonda de Blackmore e leva o paciente, transfere o paciente para uma unidade que possua endoscopias, tá? E procedimentos cirúrgicos, médicos cirúrgicos que vão fazer esse procedimento para conter essas hemorragias esofagianas, tá bom? Contraindicação, tá? Ela não é indicada em cirurgias gástricas prévias, tá? Quando há possibilidade imediatamente de terapias endoscópicas ou medicamentosas e cirúrgicas, tá? Então, é preferível fazer direto a cirurgia do que passar o balão, tá? A gente só passa o balão quando é uma emergência ou quando você não tem um procedimento cirúrgico de imediato disponível. Complicações. Pode ter uma ruptura esofágica, tá? Devido à insuflação do balonete gástrico, se insuflar ele demais, ele pode estourar, piorar a situação. Pode ter obstrução de vias aéreas superiores por migração desse balonete no lugar errado. Pode dar necrose do nariz, boca, mucosa, se deixar muito tempo ou por pressão. E pode fazer uma pneumonia aspirativa devido ao retorno de suco gástrico também. Cuidados da enfermagem com o balão esofágico. Manter bem fixada a narina do paciente. Controlar volume e aspecto do balão. Monitorar a pressão dos balonetes com manômetro. Existe um manômetrozinho para a gente verificar. Não deixando baixar a pressão, porque se baixar a sonda sai do lugar, tá? Trocar a fixação quando necessária. Avaliar neurologicamente. E o jejum absoluto. O paciente está com um balão que está obstruindo estômago e intestino, tá? E esôfago, perdão. Então, ele não pode comer nada, nem água, tá bom?